Professor, conta para nós então, quem é o professor Guilherme? Essa pergunta. A pergunta que não quer calar. Aquela pergunta que não é tão fácil. Eu assisti vários episódios, assim, sabe, do Cuca com Salame. E essa pergunta sempre ela dá uma enroscada ali, né? O pessoal tem uma certa dificuldade de responder. Eu acho que dizer quem a gente é uma coisa bem complexa, né? É mais fácil a gente dizer assim o que a gente foi, é mais fácil a gente dizer o que a gente quer ser. E eu acho que esse é um caminho legal, assim, pensar no que a gente quer ser. Sabe, nos coloca em movimento. Dizer quem a gente é talvez estagne um pouco, assim, sabe, a nossa percepção. Concordo. Mas eu sou uma pessoa, né, falando de atributos, uma pessoa simples. Eu acho que eu sou uma pessoa bastante simples, uma pessoa que tenta descomplicar as coisas ao redor e uma pessoa que busca a todo momento algum processo evolutivo. Tá? Algum tipo de evolução, seja no ambiente pessoal, no profissional, com o ambiente familiar. Eu acho que isso me define de alguma maneira. Tá legal. Pô, Maravilha. que definição, hein? Muito boa. Alguém que está acostumado a dar definições complexas, né? Alguma coisa. Legal. Mas, professor, nos chamou a atenção no seu histórico que o senhor nos enviou. Chamar de senhor. Engraçado, né? Sim, eu também estranhei. Desculpa. Estou acostumado a falar professor e a associar a senhor, mas vamos corrigir isso aí. Professor Guilherme, notamos no seu histórico que a sua família é dada a mudanças, né? Seus pais são do Rio Grande, depois foram para Paraíba, voltaram para o Rio Grande e do Rio Grande voltaram para Paraíba, né? E você é paraibano, né? Nasceu na Paraíba, depois veio jovem para cá, com 6 anos de idade, veio para o Sudoeste, né? Voltou não, porque nunca tinha vindo para cá. Mas qual é a razão de tantas viagens, assim, tantas mudanças familiares? Cara, eu podia dizer assim, não, porque o meu pai trabalhava no Banco do Brasil, se mudava bastante, assim, mas eu acho que tem algo a mais, assim, o pai e a mãe sempre foram pessoas de grandes mudanças, sabe? Muito aventureiros, assim, eu acho que é uma coisa bem da família, assim, a minha mãe foi uma pessoa sempre assim, o meu pai sempre foi na carona também, e os dois com essa cabeça, assim, de se mudar, de novas ideias, de novas percepções. Quando o pai e a mãe se casaram, em 83, o pai e a mãe já tinham uma ideia, assim, através do Banco do Brasil, de sair de algum lugar, né? Do lugar onde eles estavam. O pai trabalhava na época numa cidade chamada Faxinal do Soturno, lá pertinho de Santa Maria. E aí eles casaram justamente para poder dizer lá pro meu avô, olha, tô levando a tua filha, mas ela está saindo casada, entendeu? Não tô levando de qualquer jeito. Uma demonstração de compromisso. Isso mesmo. E aí eles resolveram ir para Patos, na Paraíba, que foi o local onde eu nasci. E aí depois disso, eu fiquei pouco tempo nesse momento inicial em Patos. Aí eles regressaram ao Rio Grande do Sul. Imagine, era um casal muito jovem, com uma criança, né? Imagine assim, a gente tá falando de 1985, a gente não tinha linha telefônica fácil, a comunicação com a família, o meu pai sempre conta, a gente mandava uma carta, um mês depois o meu avô recebia, ele respondia, um mês depois chegava, e a comunicação assim, tu com uma criança, hoje se fala muito de rede de apoio, né? Uma criança é criada por uma comunidade, eles estavam sozinhos, não sozinhos, porque fizeram amigos lá e pessoas que ajudaram muito eles, mas resolveram assim, a gente vai ter um segundo filho, vamos voltar, né? Vamos voltar para o Rio Grande do Sul. E aí eles vieram para Tupaciretã, que foi onde nasceu meu irmão, e aí um pouco mais próximo da família, conseguiram algum tipo de assistência, mas daí o chamado pela aventura foi mais forte, eles regressaram a Paraíba, né? Foram à cidade de Manaíra, uma cidade na época tinha uns 3 mil habitantes, bem pequenininha, tá? No sertão nordestino ali, divisa quase com o Pernambuco, uma cidade extremamente precária em tudo aquilo que vocês imaginam, assim, sabe? Não sei se vocês recordam, assim, dos anos 90, 80, daqueles documentários que fazia tipo de Globo Repórter, mostrando, né, a questão da precariedade no sertão nordestino. Aquele era o quadro da cidade de Manaíra, que foi lá que eu fiquei até os 6 anos de idade, e depois a gente veio a Pato Branco. Aí daí de Pato Branco, estudei, fiquei até os 16, fui a Santa Maria, fiz minha faculdade lá, e depois de formado, 2 anos depois de formado, eu regressei a Pato Branco. E aí comecei a me aventurar no mundo
dar aula. Mas com tanta mudança, assim, professor, você não acha que, em vez da biologia, talvez a geografia deveria ser a sua área? Poderia. Tranquilamente, Geografia, né? História, tem muita história também. Mas, e falando mais sério agora, né? Com tanta mudança, a infância tem muita referência, né? Você tem referência da Paraíba, tem referência de Pato Branco. Como é que foi a sua infância? Como é que era o menino Guilherme? Cara, assim, uma criança lá no Nordeste, principalmente naquela época, uma criança muito diferente de uma criança no Sudoeste do Paraná. Vai ter outras referências, vai ter outros vínculos, vai ter outras amizades, outra cultura. A gente morava numa cidade muito pequena, assim mesmo, então assim, até questão de escolarização não era uma coisa tão prática. Eu lembro de frequentar uma escolinha, assim, mas não era algo como a gente vê hoje a minha afilhada indo para a escola desde muito pequena, sabe? Então, a minha mãe me alfabetizou e as minhas referências eram com crianças que tinham uma realidade, inclusive econômica, muito diferente da minha. Meu pai era um funcionário do Banco do Brasil, Sim. né? E tinha algum tipo de renda, né, considerável. E a gente vivia num local com uma precariedade bastante grande, assim. Sim, mas uma cultura riquíssima, né? Então, ao mesmo tempo que eu nem sei se dá para dizer cultura rica, né? Porque as culturas são ricas, mas enfim, num ambiente assim muito diferente, mas muito criativo. As pessoas, quando elas estão dentro de uma situação um pouco mais limitante, elas são mais criativas. Sim, se obrigam a ser, né? E eu acho que eu tenho um pouco disso também, sabe? Dentro daquela situação de viver até os 6 anos num local diferenciado, isso me formou como pessoa. E aí eu vim para o Sudoeste do Paraná, uma realidade completamente diferente. A gente tem aqui uma colonização muito forte italiana, polonesa, alemã, e pessoas que infelizmente também, assim, às vezes carregam dentro do histórico delas algum tipo de preconceito, sabe? Pessoas que carregam dentro, assim, da formação delas de muito tempo, assim, e às vezes nem é automatizado, nem é proposital, um processo de automático, né? Carregam algum tipo de visão diferente das pessoas que vêm lá de cima. Exatamente. E aí era uma criança que também teve que lidar com essa resistência, assim, dos coleguinhas, a questão do sotaque ser diferente, a questão da cultura ser diferente, a maneira que fala, a maneira que se comunica. Era uma criança que falava muito sempre, e aí vai se desenvolvendo aqui no Sudoeste. Sempre muito comunicativo, então, professor. Mas isso começou a ser podado em algum momento e depois veio aflorar mais pra frente. Sim, sim. É como... É uma característica muito forte, eu diria até... Não sei se Beltrão mesmo, sabe? Eu noto muito isso, que a pessoa que vem de fora, assim... em algum lugar enrosca um pouquinho, assim. Eu lembro, por exemplo, de quando eu vim do Rio Grande do Sul, e aqui, né? E mesmo assim tinha alguma coisa de tirar sarro do sotaque, não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido existia, assim, porque... chegou aqui falando tri, não sei o quê. Como assim que tri? Não sei o que. Tinha essas coisas. Tu era do tipinho que falava tri. Aí que tá, quando eu vou pra lá eu falo. O tri tá aí. Tri legal. Imagine assim, a gente morava numa cidade quente pra caramba. Então era comum, por exemplo, assim, só pra vocês terem uma ideia, tipo, eu e meu irmão andar na rua só de cueca. Sabe? Uma criança, né, com 5 anos ali, caminhando de cueca. E aí, cara, a gente vem pra cá e as coisas continuam na nossa cabeça do mesmo jeito. Sim. E aí você, vai no mercado, na venda ali da esquina, que a mãe pediu pra pegar um negócio, vai de cueca. Já fica um negócio estranho, entendeu? Essa criança de cueca, que só de cueca. Que é isso, né? Vou ligar pro conselho tutelar aí, né? O que tá acontecendo Mas aí, né? já conseguiu se livrar desse hábito, professor? Já, agora eu me comporto. Tá, ótimo. Tá comportadinho. Mas como pode essa questão plural do Brasil, né? Que tu muda um pouco, né? Tu sai daqui, já é sotaque diferente, são pensamentos diferentes, como a quantidade de diferenças, de possibilidades é muito grande aqui no Brasil, né? Então... A gente falando antes aqui, né, de começar a gravação, o quanto é diferente, e as pessoas são diferentes, em Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Renascença, a gente tá falando de um Sudoeste do Paraná, que a princípio era pra ser tudo a mesma coisa, né? A colonização é a mesma, né? São exatamente os mesmos povos que colonizaram, né? É o mesmo povo que virou vizinho aqui, né? Veio do Rio Grande, a maior parte... E escolheu uma ou outra cidade. E mesmo assim tem muita diferença, né? Mas o Brasil é um continente, né?
cheio de diferenças. E realmente, né? O professor falou em preconceito, e o preconceito é muito do desconhecimento, né? O fato de você não conviver com a outra cultura faz você ficar levando adiante essas ideias pré-formadas ali. É o não fazer ideia, não conhecer e simplesmente se agarrar naquilo, né? De como se o desconhecido fosse algo assustador e bom, um pouquinho que tu te esforça, tu já clareia muito, né? Infelizmente... Sim, vivemos essa realidade. E temos esse papel de fazer esse alerta, inclusive, né? De falar que muitas visões que a gente tem, por exemplo, sobre o povo do Nordeste, é mero preconceito, né? A gente não está lá para ver a realidade deles, né? E aí ficamos fazendo julgamentos à distância, né? Sem conhecer. Olha só, quando eu falei do interior da Paraíba, já remeti a uma precariedade, né? Isso também é uma maneira, sabe? Sim. Mesmo eu que nasci lá, em vez de eu puxar para um outro lado, eu já trouxe, sabe, isso como a primeira informação. A gente pode falar de uma população que é riquíssima, que é uma população que, sabe, transformadora, uma população que edificou o nosso país. Foi eles que construíram São Paulo, foi eles que construíram Brasília, sabe? Eles edificaram boa parte do nosso país e a gente ainda tem esses vícios, né? De trazer para o lado pesado da coisa. Verdade. Acho que vício é uma boa palavra para definir o que acontece nesse setor. Não, com certeza, com certeza. E teve mais alguma outra dificuldade de adaptação, assim, professor, vindo aqui pro Sudoeste? Olha, eu acho que, tirado essa questão, assim, mais inicial, sabe? Principalmente uma questão de sotaque, uma questão de hábitos diferentes, acho que depois as coisas foram se encaminhando, né? Começa a estabelecer os primeiros vínculos de amizade. Para fazer amizade, daqui a pouco engrenou, daqui a pouco foi. Engrena, sim. Eu entrei direto no primeiro ano do ensino fundamental, mas aí vai se habituando, toda aquela dificuldade inicial e depois as coisas fluem, né? Uma criança tem uma plasticidade, assim, muito grande, assim, de se adaptar, né? É muito mais fácil para uma criança do que para um adulto. Sim. Isso é uma realidade total, né? A dificuldade de tu fazer amizade depois de adulto. Cara. Nossa, tu seleciona tudo, né? Que coisa difícil, porque tem que ter afinidade da afinidade para te sentar e conversar com alguém, né? Quando tu é criança, os dois sabem jogar bola, tá bom, né? E o quanto isso nos reduz, né? Normalmente, hoje em dia, como sociedade, a gente fala tanto de bolhas, né? A gente não consegue sair muito das nossas bolhas. Não. É cômodo, né? É cômodo ficar na bolha. Porque isso que você fala, Érico, de que é difícil... Não é a primeira vez que a gente constata isso aqui, já foi falado até uma outra vez, né? Se eu não me engano, foi lá no episódio com o doutor, nosso advogado. Sim, o Rodrigo. Doutor Rodrigo da Lavalle, que a gente falou disso, dessa dificuldade de adulto fazer novas amizades. Mas eu acho que é um comodismo, né? Porque se você se esforçar, consegue. Né? Talvez não vá se tornar teu melhor amigo, mas não é tão difícil. Só que você prefere ficar ali naquele grupinho que você já conhece, que tá tudo certo, que você conhece os assuntos. Mas é que a questão é assim, ó... não é fácil tu manter uma amizade. Não é uma coisa fácil, né? Se tu faz uma amizade, daqui a pouco tem que se encontrar, tem que conversar, então tu pensa, melhor então nem vou começar isso aí, sabe? Mas por quê? Correria, falta de tempo, essa coisa toda de... Tu vai ter que abrir um espaço na agenda para poder, digamos assim, fazer com que isso funcione. Uma amizade se não é nutrida, simplesmente não. Exato. Eu tenho muitas histórias assim de que tava aí, daqui a pouco tava surgindo uma amizade, quando tu tenta dar uma funilada assim, vamos fazer alguma coisa. Vê aquela fumaça ninja assim, tu não vê mais nada assim, sabe? Vejo e te aviso. Não, pode deixar, vamos marcar. Vamos fazer assim. Não, isso são muitos elementos que atrapalham aí, mas é como o Luciano falou, na verdade é uma falta de empenho, né? É uma espécie de descaso que a gente tem aí, de colocar muitos empecilhos para a coisa acontecer, né? E, é complicado, porque, inclusive, né, professor, tu gravou há pouco tempo ali, publicou tocando a música Amigo, né, do Toy Story, a amizade é uma coisa extremamente importante. Eu considero, assim, que a amizade é um dos pontos mais altos da vida aí, assim, então, como é bom tu poder encontrar um amigo, né, e, ficar horas conversando ali, Conversas, né? Tem conversas que só fluem com amigos, né? Exatamente. É verdade. Que elas são travadas, assim, e às vezes, assim, não é por má vontade, assim, mas tem coisas que não andam. Às vezes não vai
ter um tipo de conversa, nem com pai, nem com mãe, nem com irmão, nem com, sabe? Você vai ter com um amigo naquele momento. E aí, claro, quando o pai, a mãe e o irmão são amigos, isso facilita. Que não é sempre, né? Não é sempre. Que não é sempre, não é uma condição Não é assim que, sempre. sim, né? Eu brinco muito, né? Que eu gosto muito de que eu sou amigo dos meus irmãos, então isso é um ponto alto, assim, porque dá pra te sentar e conversar sobre várias coisas e tem uma boa fluidez, né? Mas Eu gosto muito de discutir sobre filme, por exemplo, e não é bem assim pra te sentar com alguém, vamos discutir sobre tal filme e tu conseguir de fato aprofundar, assim.